chegamos na parte mais tranquila. A gente tem mais uns 15 minutos, vamos estender para 20, 25. Mas acho que em 10, 15 minutinhos eu passo rapidinho por isso aqui. Vi, consegue estender mais 20 minutinhos até 6h35, 6h40? Ou fica corrido para você? Tranquilo. Tá. Então, ó, vamos falar de distribuição conjunta. Eu estou realmente quase que passando uma recomendação grande, uma grande aula de conceitos principais para vocês aprenderem, mais do que ensinar mesmo. Mas, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no e-mail, entre em contato com a gente, põe no vídeo que está a aula com a dúvida, que a gente vai dar um jeito de responder. Na pior hipótese, a gente marca um encontro antes da outra prova, mas eu acho que do jeito que a gente está tratando isso com todos os lados, com exercício, com videoaula e com teoria e ainda com e-mail, acho que talvez não vai precisar, mas, enfim, sintam-se à vontade, tá? Probabilidade conjunta, vamos lá. Agora eu tenho um evento, eu tô agora preocupado em pegar tudo que a gente viu para uma dimensão e expandir para duas, no caso discreto. Então, agora eu tenho um evento que é o x valer um valor e y valer outro. Este é o meu evento agora. Eu tenho duas variáveis aleatórias e eu estou interessado num evento que é conjunto, que tem uma variável assumindo um valor e outra variável assumindo um outro valor ao mesmo tempo. A gente começa a expandir para o 2D e começa a ver que, bom, a gente vai ter uma planilhazinha. Vou até aproveitar que foi a dúvida que eu comecei tentando explicar do Breno lá da parte de acumulação. Vamos aproveitar de lá, né? Eu vou ter agora uma tabelinha que vai ter x e y. X, não lembro se vai ser assim. Deixa eu tentar pegar o mais próximo do que a gente expressa. Tá, x é numa coluna, x é ao longo das linhas, y ao longo das colunas. Então, x assume os valores, y assume... Vamos pôr igual tá lá, então. X barra y, pronto. Menos 1, pronto. E o y pode assumir, sei lá, 2, 3 e 15. Não precisa ser igual. Mas a gente vai ter agora uma tabelinha. Isso aqui não vai dar certo. O whiteboard é tão bom que eu não posso fechar um negócio se eu quiser fazer uma tabela mais grosseira. Ó, eu vou ter cada evento agora, o meu espaço amostral está dividido em todas essas células. De novo, se eu precisar, né? Se eu precisar entender uma probabilidade agora, ela vai ser uma junção de x valendo um valorzinho, por exemplo, menos 1, e y valendo um valorzinho que é 3, por exemplo. Seria esta parte do todo. O conceito já fica mais difícil de desenhar com diagrama de Venn, mas dá para enxergar ele como um pedaço de uma tabela toda, e continua com essa ideia de que é um pedaço do espaço. E aí, se eu tiver mais acumulações, então, por exemplo, y menor ou igual a 3. Então, o x tem que ser igual a 1, então eu estou nesta linha que eu estou mostrando, e o y ser menor ou igual a 3 vai cair nesse caso que ele pode ser 2 ou pode ser 3. É realmente bem intuitivo. Então, deem uma olhada com muita calma, mas eu acho que aí é uma questão para você não errar, não deixar o conceito passar e, poxa, se tem algum lugar que você vai garantir nota, eu estou querendo me esforçar para explicar conceitos, mas falando para alunos, a gente tem que falar de notas, é aí que você vai garantir assim, algumas questões, porque não tem muita dificuldade. A gente começa a ver um conceito que é marginalização. Então, o que seria marginalizar num termo mais vago é quando você deixa alguma coisa à parte. Uma marginalização em teoria de probabilidades é você deixar uma variável à parte. Você tem duas, por exemplo, x e y, e a distribuição marginal de x é você não considerar y. Então, vai ser da seguinte forma feito para a gente, né? Eu vou passar rapidinho, mas também é bem simples de entender. Eu quero saber a probabilidade do x ser igual a um xzinho, que era o caso 1D que eu tinha, só que agora eu tenho essa tabela toda. A probabilidade do x ser igual a menos 1 vai ser a soma desses três valores que eu estou pondo aqui. Então, eu vou pôr aqui, sei lá, um negócio gigantão assim, para ficar fácil de entender. Aí, o x ser igual a 0 vai ser essa área aqui, e por aí vai. Eu vou construir uma distribuição que só depende de x, porque essa é a distribuição marginal. Eu marginalizei o x, eu deixei ele à parte, e, portanto, não existe agora valores de y, eu preciso somar tudo. Seria equivalente a fazer o x ser igual a um xzinho para qualquer y, para todos os y ao mesmo tempo. Mais ou menos é isso, né?
eu não tenho meu problema mais dependendo de y. E o contrário dá para fazer também. A distribuição marginal de y vai estar aqui, né? Pensa assim, ó, é a probabilidade do yzão ser um valorzinho, e eu teria que somar, por exemplo, esses valores todos de x para ter o yzinho valendo 2, por exemplo. Alguém ligou algum microfone? Viu? Alguém perguntou alguma coisa ou não? Foi só eu que eu vi. Aqui no chat está tudo limpo. Beleza. Tá bom. Independência nesses casos, essa parte é importante também. Então, distribuições marginais é isso. Conceito de independência vai ser o seguinte. Se um evento é independente do outro, quando eu tiver xão, então agora olhando aqui na tabela, que eu acho mais fácil. Probabilidade de um xão ser igual a um xinho. Opa! E de um yzão ser igual a um yzinho. Isso normalmente seria uma célula. Se forem independentes, ele é a mesma coisa que a probabilidade marginal, e aí quando a gente faz o marginal a gente põe um símbolozinho, um subíndice. A marginal do x valendo o valor de xinho e o y valendo o valor de yzinho. Você multiplicar uma pela outra. Mais ou menos no conceito relativamente análogo àquela probabilidade, aquela propriedade de intersecção de A e B quando são independentes é probabilidade A vezes probabilidade B. Aqui é mais ou menos isso, né? A probabilidade do xão ser igual a xinho e yzão ser igual a yzinho, como eles são independentes, vai ser a chance do x assumir aquele valor vezes a chance do y assumir aquele valor. Já não no caso conjunto. Então, tem uma parte importante que acho que eu até coloco aqui, né? Se eles são independentes, isso acontece, né? Então, para saber se eles são independentes, talvez você tenha que conferir, você pode conferir dessa forma. Essa é uma maneira. Essa é uma questão de usar a tabelinha e ficar olhando as células, acho que é bem tranquila, vocês já passaram por cálculo e coisas muito piores, então, beleza, vou deixar para vocês. Aqui a distribuição marginal, criando a distribuição para vocês entenderem. E aí a gente verificou a independência, uma das perguntas era, x e y são independentes? Bastou eu encontrar uma célula que não era equivalente, né? Então uma célula com uma coordenada x e y, que não era a multiplicação das marginais. E a gente fez isso para o 0, 0. Então, o 0, 0, a tabelinha está aqui, ó, dava 10% de chance de acontecer. Acho que é 0 e 10, hein? Passamos, fizemos um pouquinho na pressa. Mas, ó, 0 e 10 ocorrer, seria 10%. Quando eu multiplico 0,24 por 0,16, não dá 10%. Então, essas variáveis não são independentes. Elas têm alguma relação entre elas, alguma associação. E aí, a gente chega já na parte mais final mesmo, que eu queria explicar para o Breno que está com dúvida, que é o seguinte, se elas têm alguma associação entre elas, eu posso esperar que o valor de dispersão ao redor da média, como agora eu tenho dois valores, então eu tinha o valor esperado em relação a x, que era a minha média e a dispersão, só que agora eu tenho, por exemplo, o y, usando aqui uma coisa perpendicular aqui, então, e é como se a dispersão estivesse num plano bidimensional. Não sei se está fazendo sentido visual para vocês, mas espero que esteja. E aí, pensando que existe esse espalhamento ao longo de x e ao longo de y, e meio que no meio deles todos, a gente tem uma superfície de espalhamento, podemos dizer assim, a variação já não é mais uma variação única, que era a variância da variável. É uma covariação. Por isso que o nome é covariância. E aí, eu vou tentar colocar da maneira que eu acho mais análoga para mostrar para vocês como que isso é análogo ao que a gente vinha tendo no nosso caso de variância. Ó, variância de x era o valor esperado do próprio x ao quadrado menos o valor de x, isto ao quadrado. Eu gosto sempre de mostrar como que é a fórmula, porque fica mais fácil de entender como é análogo. Eu tenho duas variáveis agora, então eu tenho uma covariância, agora eu preciso de x e y, mas a unidade continua a mesma. Então, onde eu tinha valor esperado da variável vezes ela mesma, agora eu tenho o valor esperado de x vezes y. E onde eu tinha o valor esperado de x, ele multiplicado por ele mesmo, que seria o quadrado,
agora vai ser o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. É bem um análogo da variância para o caso 2D. E aí, como que a gente faz isso, né? Deixa eu ver se eu tenho ainda a tabelinha. Eu vou criar uma tabelinha nova, meio rebuscadinha aqui, mais fácil. Vai. Thiago, só Oi. posso falar uma coisa sobre isso? Mesmo que eu só posso aplicar a covariância, então, nos casos em que elas são dependentes? Não. Calma. Primeiro, covariância é uma medida de espalhamento, só que no 2D, análoga à variância do 1D, certo? Uhum. Tá, ela é uma medida de espalhamento. Ok. A fórmula dela é o valor esperado de uma função. Na verdade, duas, né? Tudo bem, até aqui tranquilo. O fato das variáveis serem dependentes ou não altera o espalhamento dessa variável ao redor da média. Pode alterar a conta, como você chega lá. Mas eu já vou mostrar para você. Tem essa propriedade de que quando eles forem independentes, é quase que um spoiler, quando eles forem independentes, a covariação é nula. Por quê? Porque o que eu tenho é a variação de x independente da variação de y, então eu tenho variância de x, variância de y, covariação, que é quanto um interfere no outro, é nada. Mas a fórmula para calcular isso, ou até mesmo o conceito, não muda a priori. Então, como eu vejo que eles podem cobrar? Eles vão perguntar se a variável é independente ou não, você precisa saber esse conceito. Mas, tipo, o que você tem que fazer para calcular não muda a priori. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Faz sua pergunta de novo. Tipo, se na verdade a gente pode... É que agora meio que já sei que vai ser zero, né? Se forem independentes, mas se a gente pode aplicar esse conceito à covariância se eles são independentes. Aí eu acho que não ficou tão claro quando você falou que a gente pode, tipo... a ideia de aplicar matematicamente seria a mesma. Não sei se ficou claro. Isso, ó. Vamos ver então. Eu queria explicar para você, que é uma coisa que eu não expliquei ainda, como calcula este valor esperado aqui, que seria o caso bidimensional. Análogo àquele lá, primeiro, agora eu vou fazer as caixinhas já separadinhas aqui. Análogo ao primeiro, eu tenho que multiplicar os valores da variável pela probabilidade de ocorrência, só que o somatório agora vai ter xi, yi e a probabilidade de sair essa célula. Então, no primeiro exemplo, seria menos 1 vezes 2 vezes o que tiver nessa célula. Eu vou somar isso para tudo. É assim que eu calculo o valor esperado de x vezes y. Tudo bem até aqui, Breno? Uhum. Tá. Qual que é a diferença se eles são independentes? A diferença é que este valor aqui poderia ser quebrado como probabilidade de x vezes xi vezes a marginal do y em yi. Certo? Porque esse é o conceito de independência. Quando eles são independentes, basta eu pegar cada um independente do outro e multiplicar. Certo? Saquei. Só que olha só que coisa louca. Nesse caso, eu vou ficar com xi vezes a probabilidade de xi sair, vezes o yi vezes a probabilidade marginal do yi sair. Porque eles são independentes. Então é um caso muito específico que eu fico com essa fórmula, não é? Certo. Eu só estou reordenando, na verdade. Não tinha xi vezes yi, eu troquei. Eu pus a probabilidade aqui, pus o outro aqui, sei lá. Eu tenho isso. Se eu der isso para um matemático e ele vai falar como são independentes, isso, na verdade, é o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. E aí, este primeiro termo que a gente estava fazendo todo vai ser subtraído justamente pelo mesmo termo que a gente acabou de calcular. Entendi. E é por isso Claro. que a covariância, quando eles forem independentes, vai ser zero. A covariância. Porque, intuitivamente, se cada um independe do outro, o quanto eles se espalham ao redor da média já deixa de ser uma superfície. É tipo assim, cada um por si, então é a variância de um, variância de outro.
Então, a covariância é zero, a associação não tem. Mas, o que eu acho que eles podem te fazer confundir é falar que são independentes e dizerem que este termo aqui é zero. Que eu acho que já seria um problema para a gente. Percebe? Sim, sim. Este termo é o valor esperado de uma função de uma variável aleatória com distribuição conjunta. Teoricamente é bonito falar isso, mas se tratando de probabilidade, uma coisa mais analítica, conhecendo o curso como eu conheço, que eles podem cobrar, eu acho que eles podem falar algo desse tipo para... Acho que a pegadinha podia estar aí. Então, se independentes, se os dados são independentes, a covariância é zero. Isso é uma verdade, isso é uma propriedade. Mas a gente faz toda a questão de colocar que só vale a ida. Quando eles falarem para você, eu tenho uma variável que a covariância é zero. As variáveis são independentes? Não sei. Só vale a ida. Quando forem independentes, covariância é zero. Se a covariância é zero, pode ser independente, pode não ser independente, não sei. Melhorzinho explicado, a sua dúvida foi de alguma forma atendida aqui no meio ou ainda ficou alguma coisa confusa? Sim, fez todo sentido, né? Boa, boa. Vamos ver que mais pega aqui. Tá, para o caso contínuo eu deixo a formulinha lá. E aqui que é a parte legal também. Para finalizar mesmo nos próximos 8 minutinhos e ver se tem alguma dúvida e ir para casa. Já estamos em casa, mas descansar. A covariância, como eu falei para vocês, né? A nossa... Deixa eu colocar covariância de x. Quando eu tinha a variância de uma variável aleatória, eu falei que a unidade ficava ao quadrado, eu tirava a raiz dela para analisar o problema. A covariância, ela vem ao quadrado naturalmente, o seu problema às vezes já tem essa... ela vai ter esse problema, porque ela está pegando a variância de uma variável que é x, que pode ter uma escala, e y, que pode ter uma escala totalmente diferente. Se x e y forem, respectivamente, peso e altura, peso vai estar numa escala muito maior numericamente do que altura, que vai estar entre 1.5 e 2.2, sei lá, 1.4 e 2.2. Isso vai ser a variação da altura. A variação do peso pode estar entre 50 e 120. Então, quando eu for calcular a covariância para saber a dispersão, dependendo da unidade das minhas variáveis, isso daqui fica complicado. E aí, criou-se o coeficiente de correlação, que vai medir quanto uma variável está associada à outra. Ele vai pegar a covariância e vai dividir pelo desvio de x multiplicado pelo desvio de y. Isso vai retornar para a gente. Deixa eu pegar a anotação original. Rho, né? O coeficiente de correlação entre x e y é uma medida de associação das variáveis e que ele é adimensional. Ele varia de -1 a 1, em que -1 seria uma correlação perfeitamente negativa. Então, quando um cresce, o outro necessariamente cai, e aí tem uma relação muito bem definida ali, uma reta. Não vou entrar muito na parte visual, porque eu vou deixar para estatística, mas a gente tem uma correlação perfeitamente negativa, quando um cresce, o outro cai. E se eu tenho o coeficiente de correlação igual a 1, é uma correlação perfeitamente positiva. Isso tudo imaginando que a nossa variável, x e y, que pode assumir alguns valores aqui, deixa eu pôr o caso perfeito. Nosso coeficiente de correlação é sempre em relação a uma reta. Isso daqui seria um ρ igual a 1. Coeficiente de correlação perfeito. Se esses seus resultados tiverem uma relação, uma associação, que tiver uma outra forma, por exemplo, uma parábola, o nosso coeficiente ρ não vai conseguir detectar isso. Ele vai tentar passar uma reta aqui, ele vai ficar próximo de zero. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, sem dar muito spoiler, mas só para vocês terem noção, é que, vamos apagar isso para não ficar também muito na cabeça, é que o coeficiente de correlação é uma unidade de associação entre duas variáveis aleatórias, é adimensional, -1 significa correlação perfeitamente negativa, 1 perfeitamente positiva, em um formato linear. Então, se é cresceu um valor em x, vai crescer exatamente uma determinada tangente ali, uma reta vai poder descrever a relação entre x e y, e você vai ter o valor de y exato. É isso. E aí, só de saber que é um coeficiente de correlação, mas que mede uma associação linear de uma com a outra,
acho que já é o bastante para questões conceituais que vocês vão ter no curso e na prova, possivelmente. E aí que vem a outra propriedade também. No caso em que as variáveis são independentes, a minha covariância vale zero. E, portanto, o meu coeficiente de correlação vale zero. Então, aquela propriedade pode ser estendida para esse caso. Se as variáveis são independentes, o coeficiente de correlação é zero. Porque, na verdade, veio da covariância ser zero, mas a covariância é depois dividida por duas constantes, que são os desvios. Mas como ela é numerador, zero no numerador vai zerar toda a conta. Acho que, gente, em 1h20 minutinhos, a gente conseguiu passar por todos os pitacos que eu acho que a gente pode dar aqui. Eu realmente recomendo vocês olharem os exercícios e irem se acostumando com essas ideias. Esse exercício 11 eu acho que é bem legal de fazer, dessa parte de conjunta, porque cá entre nós, distribuição conjunta eu falei que é a que vocês vão acertar, principalmente porque vai cair uma questãozinha daquela simples que eu falei de distribuição marginal e tudo mais. Mas o que eu acho que acontece nessa matéria, e é normal acontecer, acho que vale a mistura, porque em estatística é um mundo que só mistura esses conceitos, é que tudo que você viu antes vai sendo acumulado, acumulado é um bom termo, né? Vai sendo sempre, vai sendo agregado nas novas disciplinas. Então, probabilidade condicional, que é um termo lá do começo, que está relacionado com álgebra de eventos, pode aparecer aqui em distribuição conjunta. Você dá um evento e dá uma condicional para esse evento. Então, as coisas não estão lá tão assim dissociadas. Eu acho que é importante aprender cada um dos conceitos e realmente entender para poder aplicá-los misturado em tudo quanto for exercício que cobra eles. E aí, nesse sentido, os exercícios 11 e 12, acho que até misturam algumas coisinhas, acho que é interessante dar uma olhada. E vejam também lá os exercícios da nossa lista, porque, bom, a gente resolveu mais de 100 exercícios de todas as listas que tinham no Polishare, então, se tem tipos de questões diferentes e jeitos de misturar as matérias diferentes, acho que vai estar lá, né? No mais, é isso. Eu vou até pausar um pouco o compartilhamento para ver um pouco vocês, ver se vocês têm alguma dúvida, mas até aqui, acho que a parte conceitual da nossa conversa foi até aqui. Olha só, temos chat, Vini. Você me deixou na mão, foi isso? O pessoal, em maioria, está agradecendo. E aí eu só queria aproveitar e reforçar isso que você falou no final, que todos os exercícios que a gente passou aqui no Fuja, eles estão com a resolução máximo detalhada que a gente conseguiu, com um passo a passo. E se esses exercícios não bastarem, a gente também tem duas listas complementares, uma da Poli, que são todas as listas resolvidas, a lista 1A, 1B, 1C, 2, 3, assim por diante. E a gente tem uma lista que é separada por tema. Então, se você identificar algum tema que você está tendo alguma dificuldade de entender, além de todos os canais de dúvida que a gente tem, nessas listas a gente tem a resolução de cada exercício passo a passo. Então, fica aí o convite para quem achar que precisar. Então, conta com a gente mesmo. Se a sua aula, às vezes, no EAD, por qualquer que seja o motivo, está complicado de aprender e você gostou dessa experiência, a gente também gostou de estar preparando, mesmo que na correria aqui, mas é bom saber que está ajudando. Se puderem também, eu ainda peço para dar uma compartilhada ou curtir mesmo, porque a gente faz essas coisas e o YouTube, não sei porquê, não nos ajuda. Só tem tráfego de pessoas que entram por link. Não sei o que a gente precisa fazer, se é pagar dinheiro, além de tempo e esforço, se é dar um bom dinheiro para ele começar a rodar. Mas a gente tentou fazer isso para pegar um monte de gente de vários cursos, e aí, se vocês que vão realmente assistir puderem curtir, comentar, compartilhar, deixar dúvida lá, eventualmente a gente vai ver. Agradeço muito, tá bom? Obrigado a todos vocês aí, de verdade. Por fim, também agradecer a Letícia, assim como todo o Grêmio, que disponibilizou esse Fuja aí para a gente ajudar, assim como vocês ajudar a gente. Então, brigadão aí. Acho que, por fim, só isso de agradecimento, né, Thiago? Se a gente for... O que a gente vai fazer A gente vai ter de screen para o final do vídeo? Não vai, né? A gente não vai fazer assim, ó. O que dá para a gente fazer? Por hoje é só um tchau e muito obrigado. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. A gente põe a musiquinha que o César pôs de edição, né? A gente põe aquela...
Mas é Então isso. tá bom, gente. Ó, é isso. Eu tô aqui por mais uns 3, 4 minutinhos. Se tiver qualquer dúvida, manda, mesmo que seja um comentário, um feedback, qualquer coisa. Se não, pode saindo e valeu vocês aí por aparecerem mesmo. Valeu, Logo obrigado mais pelo a vídeo aí. gente disponibiliza a gravação também. Beleza. É verdade, a gente já disponibiliza a gravação. Breno falou alguma coisa? Desculpa, Breno. Não, eu queria agradecer. Obrigado, me ajudou bastante. Tamo junto.